Nesse estudo de hoje, falaremos sobre os descendentes de Adão. Sabemos que Caim foi o primeiro filho de Adão. Depois temos Abel. E todos sabem que Caim, por inveja da melhor oferta que Abel apresentou a Deus, e houve resposta com fogo de Deus, então Caim ficou com inveja. Então o diabo aproveitou essa oportunidade e usou a Caim para matar Abel através da inveja. O diabo trabalha com inveja. Trabalhou com a inveja ali no céu. Teve inveja do Deus Altíssimo e fez Caim ter inveja de Adão. Caim teve inveja de Abel. E assim, o diabo incentivou a Caim, que andava com o semblante descaído, o convenceu a matar a Abel. Por isso é que o Senhor Jesus declarou que o diabo, que é homicida desde o princípio, o diabo é homicida por causa dessa morte. O primeiro homicídio aconteceu através de Caim. E por causa disso, ele foi amaldiçoado. E toda a sua descendência. Após Caim, Abel ser criado, Adão, só depois de volta mais de 20 anos, é que teve um outro filho homem, chamado Sete. Então, entre esse espaço de tempo de Abel até Sete, Eva só deu e Adão só tiveram filhas. Em 20 anos, todos os anos tendo filhos, quantas filhas? Até Eva ter 7. E ela fala aqui no livro de Gênesis 4, 25, diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho. É quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E depois, logo, no capítulo 5 e versículo 3, diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Quer dizer, o terceiro filho de Adão foi perfeito, igualzinho a Adão. Quer dizer, então, Adão foi expulso aos 100 anos ali do Jardim do Éden. Então, depois do nascimento de Caim e Abel, digamos, aqueles últimos 20 ou 10 anos, Eva só teve mulheres, só teve filhas. Por isso, se você voltar ao estudo, não é? No capítulo 4 e versículo 17, que fala dos descendentes de Caim, para que Caim tivesse, não é, descendente, ele tinha que ir lá buscar as suas irmãs. Faz sentido. Quantas mulheres nasceram depois, não é, do nascimento, não é? Depois do nascimento de Abel. Só nasceram mulheres. Então, Caim foi lá buscar. Quantas mulheres? Foi buscar uma, porque só o seu bisneto é que foi bígamo. Mas até então, não é? Ele foi buscar uma das filhas, né, de Adão. E assim ele formou, não é, a sua descendência, não é? E depois da sua descendência, ele formou uma cidade, que era toda a descendência de Caim. Quer dizer, mas isso levou anos, até que nasceu Sete,
por outro lado, não é? Veio e gerou filhos. E também teve que ter filhos, não é? Com as suas irmãs, não é? Com os filhos, com as filhas de Adão e Eva. E assim o mundo foi povoado. Muita gente fica em dúvidas, não é? Com quem é Caim, não é? Teve filhos. Então, para ter filhos, ele só podia ter filhos com as irmãs, que não havia mais ninguém. E tentam criar histórias que antes de Adão já existia pessoas sobre a face da terra. Isso é conversa para boi dormir. Então quem é verdadeiro? É Deus ou é este mundo que inventa histórias? A Bíblia, se você meditar aqui na palavra de Deus, ela explica tudo. Só que você tem que ler a Bíblia devagar, meditando, versículo a versículo, e você entenderá a Bíblia. Mas sem o Espírito Santo, como você entenderá a Bíblia? Por isso é a necessidade de você buscar e receber o Espírito Santo, para que você tenha um entendimento da palavra de Deus. Mas só depois, não é, de muitos anos, é que Adão e Eva tiveram um filho e colocou o nome de Sete. Depois teve Enos e começaram a adorar a Deus. Foi a descendência dos filhos de Deus, não é? Porque já existia a descendência amaldiçoada de Caim. Mesmo que Deus tenha destruído, não é, o primeiro mundo por causa do aumento da iniquidade, do pecado, não é? Deus teve que destruir. Deus não teve outra opção. Mas isso pesou na consciência de Deus e Deus se arrependeu. E Deus, lá no capítulo, deixa eu ver, 9, não é? Que fez a aliança com Noé. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo a Noé seus filhos que jamais, não é, destruiria mais a terra. Deus se arrependeu, Deus também se arrepende, não é? Mas Deus não teve opção. Deus sabia que se destruísse a humanidade, não é? Ele ia se arrepender. Porque a criação do homem, de um ser, a sua imagem e sua semelhança, sempre foi um sonho de Deus. Porque Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Mas ele primeiro tinha que terminar os céus para depois iniciar a sua última e grandiosa obra, que era a criação do homem e colocar no homem a alma que ele também tem. Era o maior sonho do homem, de Deus, criar um ser semelhante a ele, não é? Que somos nós, aqui na terra, não é? Mas ele já sabia que tinha Noé e seus filhos e as mulheres de Noé para começar novamente aquilo que ele iniciou com Adão e não deu certo, com a descendência de Adão, não é? Que se corrompeu. Até os filhos de Deus se corromperam, os que adoravam e serviam a Deus, não é? A descendência de Sete. Então Deus não teve opção por causa da violência, da maldade dos homens. E os homens viviam muitos anos sobre a face da terra, não é? Vejamos que os homens, só aos 100 e tal anos é que tinham o primeiro filho, quer dizer, ainda naquele tempo, 100 e tal anos, eram jovens. Hoje em dia, um homem de 100 e tal anos, se chegar aos 100 anos, é um velho. Mas naquele tempo era um jovem e viviam até quase 1000 anos. O último a viver até nos dias depois do primeiro mundo foi o único, foi Noé, que viveu 950 anos. Depois disso, nenhum homem mais viveu, porque Deus já tinha dado a sua palavra, não é? Que o homem viveria somente 120 anos, a idade de um jovem do primeiro mundo. E depois que, não é, Deus destruiu o primeiro mundo e fez tudo de novo com Noé, ele fez além de ter abençoado tanto a Noé quanto os seus filhos, fez uma aliança de não destruir mais a terra com água, não é? E o que aconteceu mais tarde, não é?
Se formos ver no capítulo 9 e versículo 20, não é? Começa a explicar, a corrupção novamente começou. Com quem? Com Cã, né? Um dos filhos de Noé. Por quê? Porque Cão tinha vivido no primeiro mundo e visto o que os homens faziam no primeiro mundo. E é por causa disso, não é, que o mundo se corrompeu novamente. E é por causa disso que o nosso Senhor Jesus desceu, não é, com Miguel e Gabriel quando foram visitar a Abraão, porque iam destruir Sodoma e Gomorra. Os hábitos pecaminosos dos homens do primeiro mundo está explicado aqui, nesse capítulo 9 e versículo, não é, 24, que diz assim: despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o seu filho mais moço, quer dizer, o filho mais novo de Noé. E disse: maldito seja Canaã. Quer dizer, já avançou para a descendência de Cã. Canaã, por isso é que a terra de Canaã são descendentes da maldição, não é, que Noé lançou sobre Cã. E veio e perdurou através de Canaã, que foi o seu neto, o neto de Noé. E disse assim: bendito seja o Senhor, e abençoou a Sem e depois a Jefé. Por quê? Então, o que é Noé, o que Noé disse? Disse assim: então Sem e Jefé tomaram uma capa, puseram-se sobre os ombros e de ambos e andaram de costas para não ver a nudez do pai. Porque Noé plantou uma vinha, comeu, não é? E bebeu o vinho. Então ficou bêbado, tirou toda a roupa e começou a dançar. O que é que aconteceu? Veio Cã, o seu filho mais novo, e o violentou. Está escrito aqui. Com o rosto desviado, cobriram a nudez do pai, que foi Jefté e sem que o visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o seu filho mais moço. A prática do homossexualismo que existia no primeiro mundo, que foi uma das causas gravíssimas que Deus destruiu o mundo com água, também havia violência dos homens, porque haviam gigantes e os gigantes vieram através de Cã, porque só existiam na terra de Canaã. Quer dizer, a maldição de Caim passou por causa dessa maldição que veio através de Noé, que Noé lançou em Cã, que era um dos filhos de Noé. Com Deus não se brinca, não é? Cometendo Cã esse pecado, mas Deus o tinha já abençoado. Mas Noé o amaldiçoou e se tornou ele e toda a sua descendência uma maldição. E o povo de Deus mais tarde teve grandes problemas ali na terra de Canaã. E a terra de Canaã que Deus deu a Abraão. E até hoje, ali naquela terra, que é hoje Israel, há problemas. Há problemas por causa da desobediência do povo de Israel. Isso é uma outra história. Nós estamos aqui falando agora dos descendentes de Noé, da maldição do porquê Deus destruiu o primeiro mundo, não é? E toda a corrupção tornou novamente através de Cã e de Canaã, não é? E hoje em dia, não é? O diabo bate na mesma tecla, não é? Do homossexualismo, não é? E até dizem, não é? E pegam no arco de Deus, não é? E transformam num símbolo, não é? Do homossexualismo, não é?
Isso é uma afronta para Deus, não é? Deus criou homem e mulher. E isso é uma prática contra Deus. E por causa dessa prática, né, do filho de Noé, Cã, o ter violentado, ele foi amaldiçoado. Ele não foi amaldiçoado porque viu o seu pai nu. Ele foi amaldiçoado porque violentou. Porque ele disse, quando Noé despertou do vinho, lembrou-se o que lhe tinha feito o seu filho mais moço. Pessoas que vivem, não é, defendendo o homossexualismo é contra Deus. É contra as ordenâncias de Deus, não é? E o diabo é que tem trabalhado nisso, para que a cada ano haja mais homossexuais, tanto homens quanto mulheres. Para quê? Para destruir a criação de Deus. A perfeição de Deus. Deus criou o homem e criou a mulher para que haja, não é, a multiplicação. Ainda que hoje a terra esteja cheia, Deus não criou o homem para viver com outro homem, nem uma mulher para viver com outra mulher. Tudo que Deus criou, o diabo tenta mudar. Mudar contra a vontade de Deus. Para tentar humilhar a Deus. Mas todos que praticam e seguem essas ordens do diabo pagarão o preço, tanto neste mundo quanto no inferno. Porque não há salvação para quem não se arrependa, não é? Dessas práticas. São práticas condenadas. Por causa dessa prática, e todos sabem que o Senhor Jesus desceu para destruir com fogo a Sodoma e Gomorra. Por causa dessa prática, não venha inventar outra história, porque está escrito, basta ler a história de Sodoma e as práticas ali de Sodoma e Gomorra. E todas aquelas cidades, a circunvizinhança, tudo ali perto, né? Cidades mais pequenas de Sodoma e Gomorra que praticavam. Todas foram destruídas pelo Senhor Jesus e pelos 2 anjos, não é, que vieram com ele. Então, saiba que tudo o que envolve, não é, o homossexualismo, isso vem das obras de Satanás. Não pense que isso vem de Deus, que isso não tem nada a ver com Deus. Isso é obra do diabo, dos espíritos malignos que dominam mentes e corações e os convencem dessas paixões satânicas, infernais, não é? Deus não criou um homem para amar outro homem. Não existe amor entre homem para com outro homem, nem de mulher para com outra mulher. Isso são sentimentos infernais trazidos pelos espíritos malignos, porque os homens deram vazão a essas obras carnais, que são condenáveis por Deus. E está escrito lá em Levítico, não é? Que o homem não se deitará com outro homem. Não venha tentar me condenar por causa dessa pregação. Isso é o que está escrito. E foi Deus que disse isso para Moisés. Não sou eu que venho aqui discriminar os homossexuais. Não é? Se um homossexual se arrepender da sua prática e se tornar por o Senhor Jesus o libertará. Porque isso são as obras do diabo. Não são as obras de Deus. Para cravar essas almas no inferno, com paixões infames, não é? Como disse Paulo, não é? Homens com homens, mulheres com mulheres. Até as mulheres mudaram, não é? O seu modo de se relacionarem. Isso já acontecia no primeiro mundo e passou a acontecer desde do tempo, não é? De Noé, através da descendência de Cã, pela maldição através de Canaã, até os dias de hoje. Por isso é que o Senhor Jesus se manifestou, para que seja revelado as obras das trevas do diabo, para que você saiba a verdade, não é? Que Deus ama o homem, mas não ama as práticas
pecaminosas do homem. Então, se você é um homossexual, saiba que Deus não o criou homossexual. Você diz assim, mas eu nasci assim. Então, um espírito se apossou de você quando você era criança, ou então já entrou desde o ventre materno da sua mãe. Ou alguém fez o mal para sua mãe, pela sua mãe, e esse espírito entrou. Ou então, você se tornou homossexual porque você deu vazão a essa prática. De uma maneira ou outra, você se tornou um homossexual. Mas Deus não criou um homem, não é? Para que ele se tornasse um homem sexual. Isso é obra do diabo para tentar humilhar a Deus, a sua criação. Porque o diabo sabe que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E também é igualmente para as mulheres que se relacionam com outra mulher. É a mesma coisa. Não há diferença nenhuma. E se formos ver neste mundo, existem mais lésbicas do que homossexuais. Só que está mais escondido. E existe por todos os países, em todas as raças, todas as nações. E o Senhor Jesus tem poder para libertar qualquer um dessa prática. Basta procurarem o nosso Senhor Jesus, não é? Tem que procurar o Senhor Jesus. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Quem é que liberta? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus liberta de toda essa... Isso é uma maldição. É uma maldição que vem desde Cã. Então, se liberte dessas práticas. E Deus o aceitará de braços abertos e o fará um homem de verdade, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.